Cordiais saudações, meu nome é Fernando, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre Provérbios 8. Outro dia eu fiz um vídeo sobre o Natal, e aí eu fiz esse vídeo a pedido, né, ou melhor, foi um desafio, fui desafiado por uma testemunha de Jeová a falar do Natal. Ela fala, por que você não fala do Natal? Né? Ela quis insinuar que eu não falaria do Natal, porque o Natal é uma festa pagã. Fiz um vídeo para ver que o Natal não é uma festa pagã. Quem quiser assistir o vídeo, tá aqui no card. Clica no card. E o que acontece? Eu fiz o vídeo, né, como ela pediu, e aí ela escreveu um outro comentário no vídeo do Natal para eu falar do Provérbios 8, né? Porque ela diz que o verbo não é Deus, né? Que o verbo é uma criatura. O verbo é a sabedoria, né? Traduzindo para o português, o verbo, né? O verbo, o logos, né? O logos é o original grego. O logos é a sabedoria, é a palavra. E ela quer dizer, e ela quis ensinar que a palavra foi criada porque está lá em Provérbios, capítulo 8. E aí eu vou examinar, né? Através tanto Provérbios como outros textos, mostrando que a sabedoria ela não é criada. Mas antes eu quero mostrar que a Bíblia da Testemunha de Jeová é uma Bíblia falsificada, tá? Nas versões de 1960, versão do Outro Mundo, né, mais conhecida como versão do Novo Mundo, não tinha um acréscimo 1 em João 1:1, né? O artigo indefinido foi colocado de forma bem desonesta, foi acrescentada a palavra de Deus. Então olha só, a tradução adulterada da Testemunha de Jeová. No princípio da palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Esse um não existe. A palavra era Deus. E elas colocaram Deus com letra menor para Jesus, né, para o verbo. Vou mostrar aqui para vocês. Isso é porque, né, eles criticam toda a cristandade, dizendo que a cristandade é corrupta, né? Só eles que mentem, que adulteram, que são honestos, os santos, né? Eles que são os comissionados por Jeová. Eles amam tanto Jeová, e para amar Jeová eles precisam diminuir Jesus, o verbo, né? Tá aí. E um dia eu vou encontrar essas versões da década de 1960 da Testemunha de Jeová e vou fazer a comparação entre essa nova versão e a versão antiga, né? E aí eu quero ver o que, por exemplo, essa moça que vive aqui nos meus vídeos, dizendo que meus vídeos são irrelevantes, o que ela vai dizer, né? Ah, e também é irrelevante o acréscimo do artigo definido 1, né? Que não existe no grego, né? Se ela sabe grego, ela que consulte lá o grego. Eu conheço o grego, tá? Bom, mas vamos lá. Aí ela falou, né, vai lá falar de Provérbios, isso aqui você conhece, né, e tal. Então eu estou usando aqui, ó, a TEB, tá? A TEB não é uma Bíblia falsificada com uma versão do Outro Mundo, tá? Aqui ela foi traduzida por especialistas, tá? E não por aventureiros da Torre de Vigia. Bom, então vamos lá, vou ler o versículo 22 até o versículo 27, tá? Então, o capítulo 8 de Provérbios, de 22 a 27. O Senhor engendrou-me, primícia da sua ação, prelúdio de suas obras antigas, desde sempre fui consagrada, desde as origens, desde os primórdios da terra. Fui gerada quando ainda não existiam os abismos, quando não havia ainda os profundos mananciais das águas, antes que surgissem as montanhas, antes das colinas eu fui gerada, antes que ele fizesse a terra e os espaços e o conjunto das moléculas do mundo. Eu estava lá quando ele formou os céus, quando gravou um círculo ao redor dos abismos, quando adensou a massa das nuvens lá do alto. Nas notas marginais está aqui:
outras traduções possíveis, né? Ao invés do Senhor engendrou-me, o Senhor adquiriu-me. A tradução engendrou vem do contexto e do sentido provável do termo ugarítico correspondente ao hebraico. A ideia de sabedoria gerada está claramente expressa no versículo 24, ou seja, a sabedoria é gerada, ela não é criada. E a gente pode ver, né, depois, aqui o texto está dizendo que a sabedoria é gerada. Aliás, faz bem sentido porque no Salmo está lá, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Falando da vida do verbo, antes do verbo se encarnar no mundo. Então, Deus disse, né? Publicarei o decreto do Senhor, né? Ou publicarei o decreto de Javé. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, na eternidade não existe, na eternidade não existe ontem, não existe amanhã, só existe o agora. Então, Deus gera o verbo hoje. Para ele, o verbo é gerado agora. Ou seja, para Deus, como Deus não tem tempo, para ele só existe o agora. Então, se ele gera o verbo hoje. Ele gera a sabedoria hoje. Então a sabedoria é gerada e não criada. E aliás eu vou pegar aqui na outra. Não vou pegar aqui no. Vou pegar no Salmos mesmo. Da Bíblia da Tebe. Que é o Salmo 2, versículo 7. E aí quem sabe a jovista de plantão pode acompanhar aí, né? O texto. Publicarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora nós vamos partir, né, para Colossenses 1,15, lá no Novo Testamento, que Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele faz um hino cristológico em Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, pois nele tudo foi criado nos céus e na terra, tanto os seres visíveis como os invisíveis, tronos e soberanias, autoridades e poderes, tudo foi criado por ele e para ele, e ele existe antes de tudo. Tudo nele se mantém. Então Paulo está falando de Jesus. Antes de Jesus se encarnar, ele já existia antes de todas as coisas, né? Ele existia antes de todas as coisas. E todas as coisas são criadas. Então, se ele existia antes de todas as coisas, né? Então ele existiria antes dele próprio, porque ele também faz parte da criação. Se ele é criatura, ele faz parte da criação. E como é que a parte pode existir antes do todo, né? A não ser que o verbo não seja criatura, né? E aí ele pode existir antes de todas as coisas criadas, né? Porque a parte ela é menor do que o todo, né? E ele criou todas as coisas, como disse Paulo, né? E tal. Ele é o criador. Bom, está aí, né? E em Filipenses, né, se é que as testemunhas de Jeová conhecem, claro que elas adulteraram o texto, né, não preciso dizer, mas em Filipenses, quem tem uma Bíblia, mesmo uma Bíblia protestante, vai estar lá traduzida de forma correta. Filipenses 2, versículo 6. Ele que é de condição divina, não considerou como presa agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se,
tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ok? E na nota está aqui, que aqui exprime mais do que uma aparência. Então Cristo, né, o Filho, ele não se arrogou ser igual a Deus. Ele é igual a Deus, é o que está lá no texto, né? É o que está lá no texto. Só pessoas desonestas é que vão dizer que não é igual a Deus, né? Nós vimos que ele é o Criador e tal. Agora, o Deus das Testemunhas de Jeová, né, esse falso Deus que elas fabricaram, esse ídolo chamado Jeová, né, que eles podem dar o nome de Jeová porque esse Jeová só existe na versão do outro mundo, né? Esse Jeová não é real. Esse Jeová não é real porque, primeiro, que o nome de Deus não é Jeová, e sim Javé, né? Pela proximidade com o hebraico é Javé ou Yahweh, mas nunca Jeová, né? Ou tetragramaton, né? Que é o JHWH, mas nunca Jeová. Javé talvez é o mais provável, ou dizer como judeus, o Eterno, né? Mas quando Moisés interpelou Deus lá no Êxodo capítulo 3, versículo 14, na sarça ardente, ele perguntou: quem és tu, qual é o teu nome, para que eu diga ao povo de Israel, né, quem é que me enviou. E ele disse assim, né, no hebraico está, eu serei quem eu serei, e na versão dos 70 está, eu sou quem eu sou, né? Então Deus não quis revelar o nome de Moisés, ele disse provavelmente eu serei quem serei, e se essa tradução hebraica está certa, dá vazão, se eu serei quem eu serei, então foi o verbo que se manifestou, e o verbo estava dizendo que ia se encarnar, que ele ia ser homem. E se eu sou o que eu sou, é que ele é eterno. E assim os judeus traduzem por eterno ao invés de colocar o nome de Deus em suas escrituras, né? Bom, mas esse Deus, né? Esse Deus da Testemunha de Jeová, que não é o meu Deus e não é o Deus da maioria dos cristãos, esse Deus teve uma época que ele não tinha sabedoria. Teve uma época que ele não tinha sabedoria, e por ele não ter sabedoria nem palavra, né, esse Deus era mudo. Houve uma época que Deus era mudo, que ele não falava. Houve uma época que esse Deus era um estúpido, porque ele não tinha sabedoria. Ele teve que criar a sabedoria. E aí sim, Deus passou a ter sabedoria. Tinha uma época que Deus não tinha palavra. Então, como ele não tinha palavra, ele não podia falar, ele não podia dizer, faça-se a luz. E a luz foi feita, como está lá em Gênesis. Então, houve uma época que Deus não tinha palavra, ele era mudo. E se Deus não tinha palavra nem sabedoria, algo faltava a esse Deus. Ou seja, esse Deus mudou, né? Ele mudou. E tudo aquilo que sofre mudança não é eterno. Tudo que sofre mudança está no tempo. E o que está no tempo é corruptível. Logo, esse Deus também, da Testemunha de Jeová, é uma criatura. Porque esse ser, ele precisa se atualizar, né? Ele tinha potencialidade para ter palavra, para ser sábio. Ele não era sábio e se tornou. Ou seja, ele tinha potência, ele não era e se tornou sábio. Ocorreu o quê? Uma atualização, né, na linguagem aristotélica. Que eu não espero que essa Testemunha de Jeová que me assiste sempre entenda, né, conceitos aristotélicos. Mas se não entender, vá procurar um dicionário, busque um dicionário, outros vídeos sobre Aristóteles para entender a questão de ato e potência, né? Então, o Deus da Testemunha de Jeová não tinha sabedoria, mas ele poderia ter, né? É a potência, ele tem uma potência, ele tem uma força, uma virtude seminal que pode desabrochar, né, num Deus sábio. Ele não era sábio, se tornou sábio. Ele não tinha algo e adquiriu, que é a sabedoria, né? Então Deus da Testemunha de Jeová não era sábio e não tinha palavra.
Então ele precisou criar a palavra, ele precisou criar a sabedoria para se tornar sábio, para ter palavra e assim, por meio dessa palavra, dizer faça-se, e as coisas foram feitas, né? Que pobre que esse Deus das testemunhas de Jeová. Bom, gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha, que isso é muito importante para o vídeo. Se é a primeira vez que você aparecer no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gostou do canal? Se inscreve no canal, aperte o sino de notificações para ser avisado de novos conteúdos. Deixe seus comentários aí embaixo e compartilhe, se puder, este vídeo com seus amigos e fui!